Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios aqui na TV Mato Grosso, canal 27. E o meu entrevistado de hoje é especialista no setor imobiliário. Então, se você tem curiosidades a respeito desse assunto, fique comigo, porque daqui a pouco eu trago Ederson Pastri, ele que é o diretor da Ideal Imóveis. Vai ser uma entrevista muito interessante. O mercado imobiliário vem crescendo cada vez mais aqui no estado de Mato Grosso e você tem acompanhado esse movimento. E com isso, geração de emprego, altos investimentos e é um mercado que promete crescer ainda mais no ano de 2025. Não somente aqui na Baixada Cuiabana, mas também em algumas regiões do estado de Mato Grosso. E sobre esse assunto, o meu entrevistado de hoje, que é especialista, o Ederson Pastri, diretor da Ideal Imóveis, vai trazer todos os detalhes. Ederson, prazer tê-lo aqui comigo, né? Pela primeira vez no programa Agnello Corbellino. Com certeza. É uma honra, é uma satisfação tê-lo aqui. Imagina, com certeza, a honra e o prazer é nosso de poder passar mais informações aí para as pessoas, saber um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, uma coisa que é tão pungente aí no nosso estado de Mato Grosso. Com certeza, por gentileza. Muito obrigado. Bem, olha, esse mercado imobiliário tem despertado assim uma atenção incrível, não só dos mato-grossenses que vivem aqui no estado, mas também de muitos investidores de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, ali da região sudeste. Minas Gerais também está olhando com muito interesse nesse setor imobiliário. E não é à toa que é um dos segmentos que mais cresce e que traz investimentos seguros para o estado, Ederson. Exatamente. O mercado imobiliário é moeda forte, né? Nunca encontrei quem fez um investimento num imóvel que perdeu dinheiro. Então, sempre é uma moeda forte. Então, as pessoas procuram esse tipo de produto para poder fazer investimento, Agnello. Eu acho interessante você fazer essa fala logo na abertura, porque o imobilizado, para muitos, deixou de ser interessante e as aplicações nas bolsas de valores e em outras áreas de finanças passou a ser mais, eu diria que rentável. É isto mesmo ou vocês enxergam de uma outra maneira? Olha, eu vou te falar uma coisa. As pessoas que nós conhecemos aí, os bilionários, eles investem no mercado imobiliário. Então, sim, não tem como falar que é melhor ou pior que um outro investimento. Eu falo assim, o que você não pode fazer é deixar de fazer um investimento, mas um dos investimentos melhores e mais conservadores é o mercado imobiliário. Como é que vocês estão lidando com essa complexidade que é esse segmento imobiliário? Porque você trabalha com públicos dos mais variados, né? Não só na questão social, mas econômica também. E com esses lançamentos que nós estamos vendo aí, tanto no vertical como no horizontal. Sim. Hoje, na parte do social, esses programas que estão fomentando Minha Casa Minha Vida, o programa também Ser Família Habitação, eles deram um boom no mercado imobiliário de Mato Grosso. Aliás, o mercado de Mato Grosso, né, Agnello, sempre foi um mercado muito pujante, mas com essa contrapartida aí, as coisas aceleraram bastante. Você hoje tem uma ideia, tem mais procura e não está tendo oferta, para você ter uma ideia. Bom, essa realidade para nós, ela soa-se como algo impressionante, porque nós estamos vendo um mercado que economicamente está muito estável. Nós temos visto aí muitos investidores das mais diversas áreas reclamarem bastante nessa insegurança de onde investir, como investir, e você traz para nós o mercado imobiliário como sendo um porto seguro para isso. É um porto seguro porque nós falamos sempre, primeiramente que nós temos sempre que separar alguma coisa. O estado de Mato Grosso, nós não somos ligados ao Brasil, né? Fala assim, como assim, Ederson, não é ligado ao Brasil? Eu falo a economia brasileira. Nós estamos falando de um estado que produz commodities, produz alimento. Então, o nosso cordão umbilical, ele está com os tigres asiáticos, com a China. Então, é uma outra dinâmica. Nós crescemos no ano passado, no estado do Mato Grosso, 10%. 10% é crescimento de tigres asiáticos. Então, nós estamos falando de um estado totalmente diferenciado. Certo. Nós temos alguns números que impressionam. Por exemplo, você falou do crescimento aqui no estado de Mato Grosso. Ano passado, só em Cuiabá, eu conversava, inclusive, com o presidente da Secov,
ele me falando a respeito dos números, acima de R$ 1 bilhão, isto só em 2024. E a tendência é que agora nós alcancemos aí números ainda mais elevados do que esse. Exatamente. Olha, nós estamos falando aí já de um acréscimo de 5%, e também nós estamos falando também hoje a questão da agricultura para os próximos 10 anos vai aumentar em 60%. Então imagine aquilo que já era bom ficar fantástico. 60% as nossas colheitas. E esse ano promete ser uma colheita recorde. Você está dando uma ênfase aí no setor do agronegócio. O mercado imobiliário, ele foi impulsionado exatamente pelo setor do agronegócio, e aí nós vamos estar falando dos imóveis de alto padrão e não imóveis popular. Exatamente. Não, mas os dois andam totalmente juntos, né? É a classe A, a classe B e a classe C. Mas hoje nós temos um problema exatamente na classe B, porque é aquela classe média que nós estamos com falta hoje de linha de financiamento. Então, por isso que as pessoas ainda falam de alguns problemas pontuais. Por exemplo, os programas sociais, eles são subsidiados. Então, você tem o fundo do FGTS, que é um fundo pomposo, que todo mês ele é abastecido aí com os poupadores, que são os próprios trabalhadores. Agora, a questão da classe média, ela pega o dinheiro da poupança. E o dinheiro da poupança, essas pessoas deixaram de fazer investimento na poupança, porque a poupança hoje ela não gera, ela acaba não remunerando. Então as pessoas vão para Tesouro Direto, CDIs, CDBs, e acaba com que a poupança não tem o dinheiro mais para poder passar para a classe média tomar como emprestado. Quando você fala classe média e a classifica como a classe B aí, do segmento, nós estamos falando de investimentos na ordem de quanto aí? Imóveis na faixa de quanto, Ederson? Hoje nós colocamos aí o que um imóvel de uma classe média é na faixa de 400 mil até 1,5 milhão. Esse aí é a média da classe B. Essa é a busca maior para investimento através de financiamentos bancários? Sim, com certeza é. Mas, aquele porém, nós temos esse gap aí, só que hoje os bancos já estão começando a trabalhar com linhas de financiamento através de letras de créditos imobiliários para o quê? Possa essa classe poder pegar mais dinheiro emprestado e poder fazer a taxa Selic ainda é a régua medidora disso daí? Totalmente. E, infelizmente, né, Agnello, ela tende a aumentar, né? A gente sempre fala, olha, mas tinha um presidente, agora é outro presidente, mas a questão da taxa Selic, ela é totalmente técnica, ela não é política. Então, a nossa taxa, ela vai aí aumentar aí para os próximos meses. Nós estamos aí com previsão aí de 12,63 até 13. E o ideal seria que ela estivesse no patamar de quanto? Olha, um patamar legal, de 7 a 8 seria um patamar legal, que começaria com que as pessoas fizessem essas poupanças e começasse a ter uma dinâmica melhor. Mas, aquele porém, o brasileiro, nós temos uma grande vantagem. Nós sempre trabalhamos com aquele porém. Nós trabalhamos com a nossa necessidade e verifica se a parcela vai caber no bolso. E aí não tem aquela questão de taxa. Entrou, coube no meu orçamento, eu faço a compra. Como é que o segmento de imóveis, e aí eu estou falando tanto da área de venda imobiliárias e também dos empreendedores, construtoras, estão acompanhando essas mudanças que estão acontecendo no Banco Central e até a própria movimentação do Congresso Nacional com relação a essa discussão ainda interminável, que é a reforma tributária, que de alguma maneira acaba refletindo também dentro do negócio? Agnello, nós temos participado, vendo todos os debates, mas ainda é muito incipiente esse assunto, né? Porque se fala de IVA, fala de um imposto, o outro fala de uma taxa, o outro, mas ninguém até agora realmente, de fato, desenhou, falou, olha, é assim que vai ficar, né? Não tem nenhum especialista que vem falar, olha, vai ser assim que vai ser. Então, sempre é ventilação, mas isso gera totalmente uma insegurança para quem vai fazer o investimento. Mas, para aqueles que são empreendedores, é um cenário muito bom.
E nós temos verificado muitas incorporadoras vindo para o estado de Mato Grosso, mesmo com esse cenário. Eu sempre falo, parece que os cenários mais indecisos são os melhores cenários para poder se empreender. Sim, então nós temos dois públicos, né? Nós temos o público, quando se fala em habitação, nós temos o público popular, Sim. né? Esse não mede consequências para poder adquirir a sua casa própria. Inclusive, daqui a pouco eu quero até entrar um pouco mais nessa questão da habitação popular, por conta dos programas que estão sendo anunciados pelo governo federal e o governo estadual aqui de Mato Grosso. Mas esse público mais popular, ele não se incomoda com a questão do parcelamento, do financiamento, não importa para ele se ele vai ter que pagar em 100 parcelas, 120, 200 ou 300 parcelas o imóvel dele. Muito pelo contrário, quanto menor a parcela, para ele melhor, ele não faz a conta dos juros que estão embutidos ali. Mas quando nós vamos para esse público de conceito, esse público mais exigente, aí médio, alto padrão, eles fazem muita conta. Fazem muita conta. Eles sabem exatamente quanto custa o dinheiro na hora de investir. São muito exigentes, né? Como é que vocês estão discutindo, vocês profissionais desse segmento, com esses clientes mais exigentes, que são, obviamente, os investidores mais potenciais? Exatamente. Nós hoje trabalhamos, Agnello, com a questão de ouvir o cliente, primeiro verificar quais são as necessidades deles e ofertar aquilo que cabe naquela situação deles. Um exemplo, nós estamos hoje passando a questão da própria construção. Você comprar o seu terreno e você construir. Por quê? Quando você vai fazer essa construção, você já tem uma diferença aí de 20% a menos. E ainda você vai pegar toda a valorização do seu imóvel. Pra você ter uma ideia, eu estava conversando esse final de semana com uma amiga, né? E ela falou assim, olha, Ederson, eu quero comprar uma casa porque eu quero fazer um showroom. Eu falei, olha, sim, legal, acho interessante, mas só que ela falou assim, mas eu quero fazer num condomínio fechado. Eu falei, olha, num condomínio fechado você não vai ter essa possibilidade de fazer isso daí. Porque para condomínio fechado não se libera a parte comercial. Você vai ter que necessariamente comprar um terreno e lá você vai poder construir o seu showroom. E você vai ter uma diferença aí de 20%, 30%, dado também as suas exigências, que ela é uma mulher muito inteligente, também gosta de boas coisas. Eu falei assim, ainda você vai poder construir da forma que você gosta e da forma que os seus clientes vão te atender melhor. Então, é sentar, ouvir o cliente e saber da necessidade dele e saber fazer essa combinação. Certo. Você tocou num ponto aí importante que me despertou uma curiosidade. Cada município tem a sua lei, quando o assunto é o que pode e o que não pode na hora da construção, né? Existe uma discussão também muito forte crescendo, que passa pela questão ambiental, que passa pela questão do desenvolvimento do município, plano diretor e tal. Vocês estão sendo chamados pelos municípios para discutir isso daí? Vocês estão sendo ouvidos pelos municípios através dos seus setores com relação a estas questões? Estamos sendo chamados, sim. Eu, em especial, sou conselheiro do Secov, então todas as temáticas nós participamos dentro da prefeitura para que a gente possa participar disso daí. Por quê? Quem tem um olhar urbanístico e quem vive na ponta somos nós. Então, nada melhor que nós para que possamos passar esse olhar para as autoridades. Pegando o gancho, qual que é a expectativa do setor com essas mudanças agora a partir do dia 1º de janeiro nas prefeituras, em especial aqui, Cuiabá e Várzea Grande? Olha, Agnello, nós, claro, toda vez que chega um novo representante, a gente sempre deseja coisas melhores, né? Que sempre vem abundância, prosperidade, mas nós acreditamos aí que a parte técnica aí vai prevalecer e boas políticas. Um exemplo bastante interessante, políticas boas de alinhamento que eu falo. Quando você fala em alinhamento, nós tiramos aquela questão política e nós falamos na questão social. Nós tivemos uma situação em Mirassol do Oeste que a cidade ofertou também aos seus municípios um terreno contra contrapartida. Então ficou 3 entes, município, governo do estado e governo federal. E o que aconteceu? A pessoa só chegou lá, entrada 0. Simplesmente ela foi lá e assinou 100 casas. E esse case foi feito lá na cidade de Mirassol do Oeste.
Então, assim, quando você tem um alinhamento, quando você pensa de uma forma técnica, as coisas saem. E eu desejo aí aos nossos representantes, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande, que tragam também esses cases, que são cases do interior e que já são extremamente já parametrizados. Não é nada fora da lei. Nós já estamos caminhando já para o final do mês de janeiro, começando já fevereiro. Vocês já foram chamados para conversar exatamente com o setor urbanístico da cidade, com o setor de habitação da cidade de Cuiabá e de Várzea Grande? Agnello, até agora não. Nós estamos deixando aí, né? Nós estamos esperando aí as cartas convite para que nós possamos trabalhar. Porque aquele porém, o tempo urge e a Sapucaí está grande, né? Porque nós pensamos em 4 anos, mas 4 anos passam muito rápido. Então, tanto o governo municipal de Várzea Grande como de Cuiabá tem que dar uma acelerada aí para que as coisas possam realmente sair do papel. Porque senão nós chegamos no final de mandato e as coisas não saem do papel. Certo. Eu quero voltar a um assunto lá atrás, o Ederson, falando sobre habitação popular. Olha, você que ligou o seu televisor agora e está nos assistindo, eu estou entrevistando nesta noite o Ederson Pastre, ele que é o diretor da Ideal Imóveis, que é uma das empresas especializadas em negócios imobiliários mais conceituadas aqui no estado de Mato Grosso. Ô Ederson, você lida com público de todos os tipos, de todos os tamanhos, né? A questão da habitação popular. Nós estamos vendo o governo federal que ainda não cumpriu a sua promessa de campanha de potencializar a habitação popular, pelo menos aqui no estado de Mato Grosso. Nós não vimos isso. Por outro lado, o governo do estado de Mato Grosso já andou mexendo nesse segmento em algumas regiões, né? Da região oeste, como você falou, da região norte também. Tivemos recentemente, em Primavera do Leste, uma entrega grande de habitação popular e agora, no ano de 2025, isso deve se intensificar. Esse segmento, de fato, vai sair do papel e vai ser mostrado através dos tijolos construídos um em cima do outro? Olha, Agnello, eu acredito que sim. E até me coloca à disposição, né, que nós falamos aí do governo estadual, governo federal e municipal, mas nós temos que pensar nos profissionais que são aqueles que vão executar, né? A vontade política, ela é uma e a parte técnica é outra. Tanto é que nesse projeto de Mirassol do Oeste, nós fomos chamados para poder participar daquilo ali. E o que acontece? Quando você traz pessoas técnicas, que somos nós, os empresários, você consegue impulsionar. Profissionais da área. Profissionais da área, né? Às vezes a pessoa vai lá, é só uma indicação política, mas que traga essa indicação política, no mínimo uma indicação pessoa política técnica, profissionalizada. Exatamente, Né? Que essa pessoa política, ela possa trazer técnicos e conversar também com o mercado para que as coisas possam sair, porque senão fica mesmo só a ideia, né? Só pensar em fazer alguma coisa. Você tem algum número assim para passar para nós e para o nosso público do que está prestes a acontecer em 2025 nesse setor habitacional popular? Olha, tenho sim, tenho crescimento, tem novas construtoras vindo para cá, sim, vindo para o estado do Mato Grosso, tanto no mercado econômico, né, quanto também no mercado do alto luxo também. Né? Nós temos aí lançamentos fantásticos aí para esse ano. Então, o ano de 2025 vai ser um ano para nós, para o estado de Mato Grosso, um ano de muitos lançamentos, coisas boas. E eu acredito aí num crescimento aí de mais ou menos de uns 15%. Certo. O déficit habitacional, nessa linha populacional, é muito grande. Né? Eu nem vou me atrever a falar números aqui, porque senão eu corro o risco de errar de forma muito feia. Mas há quem diga que só aqui na capital nós temos um déficit aí de mais de 80 mil famílias aguardando a oportunidade de ter uma moradia. E olha que nós estamos falando de um estado pequeno, e eu estou falando só aqui da Baixada Cuiabana. Nós temos uma população aqui que não chega a 1 milhão de habitantes ainda, e se nós temos um déficit habitacional na casa de 80 mil, quer dizer, olha que nós estamos lidando com um número, então, a nível de estado absurdo. Exato. Né? Absurdo, né? Será que nós vamos ter fôlego, tempo, mão de obra e coragem de investidor para poder aplicar nesse mercado?
Eu falo uma coisa, Guinelo, tem muitas pessoas bem intencionadas para que as coisas possam acontecer. Mas, no entanto, a parte política tem que ter vontade. Ela que libera, ela que dá as diretrizes para que nós possamos fazer isso daí. Tem alguns que travam um pouco, outros são um pouco mais liberais, né? Parece que recentemente Cuiabá parece que liberou alvará para pequenas construções, o que isso daí já deveria ter sido feito já faz tempo. Várzea Grande, nessa parte habitacional, está muito mais atrasada, né? Porque lá ainda era só uma pessoa que assinava, né? Espero, né? Quem está nos ouvindo aí, que essa parte habitacional também, da parte de Várzea Grande, também passe por isso daí e que realmente nós possamos avançar. O que atrasa o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, chama-se a palavra burocracia. Só isso, é só praticamente isso que atrasa. Então, se tirar essa parte burocrática aí, com certeza as coisas conseguem avançar. Por um exemplo, nesses 80 mil pessoas, tem muitas pessoas que têm as suas casas, mas ela não consegue regularizar o seu imóvel. Cadê um projeto, né? Não sei se existe algum vereador com um projeto de regularização dessas pessoas que já têm as suas casas. Eu tenho visto ações tanto da Assembleia Legislativa como das prefeituras aqui no estado com relação a essa questão da regularização dos imóveis. Já tivemos avanços assim extraordinários nessa parte, mas você bem lembrou, ainda é muito pouco diante daquilo que precisa acontecer. Aqui em Cuiabá, por exemplo, nós temos muitos bairros que foram construídos, que foram levantados, que surgiram assim de qualquer jeito, né? E que ainda não tem documentação. E por não ter documentação, o proprietário não tem acesso a uma linha de investimento, não pode fazer uma melhoria na sua casa e tudo fica muito mais difícil. Eu penso que essa seria, talvez, uma bandeira muito importante a ser levantada pela Secov, a fim de conscientizar não somente o poder público, mas também a própria população com relação a essa questão, viu, Ederson? Com certeza, isso daí é um gap que tem nas duas cidades, né? Nós estamos falando de a cidade de Cuiabá de mais de 200 anos. Então, nós temos imóveis que podem estar aí de forma irregular há 200 anos, né? E aí se perpassa naquela questão fora da questão de tempo, às vezes é uma herança e não consegue se resolver e o poder público não consegue dar soluções para que essas pessoas possam conseguir. Às vezes algum imposto também, dado ao tamanho do imóvel, tem que se achar alguma solução para que essa pessoa possa chegar e fazer a regularização do seu imóvel. Olha, eu estou conversando com um profissional do segmento de imóveis e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da Ideale Imóveis e o que esse pessoal está fazendo. Mas eu estou aproveitando a sua vinda aqui porque tem alguns assuntos que às vezes a gente não consegue ter uma explicação clara do outro lado. Do outro lado que eu digo é com relação ao poder público. Como nós estamos falando de habitação, não tem como nós não trazermos a área pública para dentro dessa discussão, porque passa por lá, faz parte e eles podem tanto ser facilitador do negócio como complicador dele também. Essa questão dos imóveis abandonados em Cuiabá, Várzea Grande, nas cidades, nas principais cidades, eu tenho exemplo lá de Rondonópolis, Sinop, Lucas do Rio Verde, né, e algumas outras mais, não preocupa esse segmento, não joga para baixo um pouco esta questão de valorização e potencialização na hora dos investimentos imobiliários? Com certeza, Guinelo. A gente tem tanta situação de tantos os imóveis, né, igual que nós falamos. Uma vez ele irregular, você não pode fazer nenhum investimento. Sim. Como que você vai fazer? Né? E também tem aquela questão dos imóveis abandonados, né? E daí já é uma questão do IFAM, né? Aí nós entramos na questão federal. Sim. Como resolver, né? O IFAM ele não fala nem que sim, nem que não. O imóvel está lá, né? Virou lugar para viciados de drogas, para outras finalidades, a não ser, se é um patrimônio histórico, que vamos lá e vamos fazer a preservação desse patrimônio. E vamos fazer o que? A regularização e realmente dar o valor que há a ser dado. Eu lhe fiz essa pergunta porque eu percebo que tem muitos investimentos na área imobiliária que estão sendo feitos ao lado de áreas públicas abandonadas, ao lado de áreas privadas abandonadas,
E quando eu falo áreas públicas, eu estou falando de áreas de terreno, como eu estou falando também de imóveis abandonados. Ou seja, o empresário ele faz um baita de um investimento ali, mas ao lado tem uma situação ao qual ele não tem possibilidade alguma de interferência, entendeu? E isso, de alguma maneira, acaba prejudicando todo esse layout de investimento arquitetônico que é feito ali na região. Totalmente. Para você ter uma ideia, eu tenho exatamente do lado da minha imobiliária, lá em Várzea Grande, né, que nós temos 3 pontos. Nós temos a nossa sede ali na Passagem da Conceição, temos na Avenida do CPA, aí próximo do Tucanos, e uma no Cochupó, em frente do Clube da Caixa. Mas a nossa sede em Várzea Grande, eu tinha que limpar o terreno do meu vizinho. E aí, como que faz? Esse vizinho, essa pessoa, ela deveria estar cuidando daquilo ali. E o que acontece? Eu estava fazendo esse trabalho. Então tem que existir políticas públicas que, olha, aí, não, fala para mim, Ederson, existe que tem que fazer, tem que pegar, notificar toda uma situação. Eu acho assim, é a parte da burocracia. Não tem que notificar. Tem que simplesmente coloca lá no diário e pronto, limpa-se e coloca lá no IPTU. Esse assunto dela. é discutido dentro da Secov? Esses assuntos são discutidos dentro da Secov, mas agora nós vamos colocar de forma mais veementemente para as prefeituras, para que elas possam nos ouvir, dado a liberdade que essa nova gestão diz nos dar, né? Porque também quando você passa da oposição a ser situação, tudo muda, né? Então, assim, nós vamos levar essas questões para que realmente possa ser visto. Por que aquele porém? E aí acontece essa situação, você está fazendo investimento e tem uma situação ali do lado que fica totalmente alheio a isso daí. Mas, aquele porém, por que aquela pessoa que está fazendo aquele investimento, ela não pode continuar limpando lá e simplesmente colocando um imposto para aquela outra pessoa que está com aquele imóvel parado, que ela possa futuramente pagar? Justamente porque aí vem a questão que as pessoas falam que é a tal da especulação imobiliária, né? Você compra lá um grande terreno, você deixa lá aquele terreno lá ad eterno, e aquele terreno ad eterno sujo, funcionando para até para questão de insegurança. Eu provoquei esse assunto exatamente para chegar aí, a especulação imobiliária. Nós temos tido muitas reclamações com relação a essa situação, a especulação imobiliária. Não somente no quadrilátero central, porque se você andar aqui em Cuiabá, ou andar no quadrilátero central de Várzea Grande, ou lá de Rondonópolis, de Sinop, qualquer cidade, você vai ver terrenos, alguns bem cuidados, outros, a grande maioria, não, né? Que são oriundos de quê? De investimento para uma especulação futura. Entendeu? E isso tem gerado um transtorno enorme dentro dos municípios, criando um embaraço muito grande e é tema de discussões. Como impedir isso? Tributando, né? Infelizmente, igual falo assim, Ederson, você é um empresário e falar em tributação, você pega e tributa. Então, o que você faz? Você obriga aquela pessoa a fazer o quê? Faça o fim que é necessário para aquele imóvel. Faça o investimento, não fique lá deixando ad eterno, para ad eterno dar problema para a sociedade, né? Então, ou que essa pessoa que está com aquele imóvel, ela cuide desse imóvel, deixe esse imóvel totalmente limpo. Através do quê? Da limpeza, ou caso não, a própria prefeitura ou alguém vai lá, faz essa limpeza e coloca lá no IPTU dela e ela vai ter que pagar por isso dali. Porque cada um, Agnello, tem que ser responsável por aquilo que está fazendo. Se você quer fazer especulação imobiliária, não tem problema, isso é liberado. Nós estamos num país totalmente liberal, mas que você pague por isso, né? Que não que a população... Cuidando do seu negócio, e né? Principalmente agora, olha os casos que nós estamos tendo de chikungunya. É muito grave. Muito grave, é gravíssimo. Nós estamos, só na nossa imobiliária tem 3 pessoas com isso daí. E é o quê? São terrenos que estão aí com água, com mosquito da dengue. Como que faz? Como que faz até para que a prefeitura possa entrar nesses imóveis que estão aí deixados ao léu? Perfeito. Eu estou entrevistando nessa noite o Ederson Pastri, diretor da Ideal Imóveis. Olha,
Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na sequência, fique aí, porque nós vamos trazer dicas especiais para você adquirir o seu imóvel, falarmos das muitas oportunidades que hoje você encontra no mercado, tanto na área de imóveis verticais como horizontais. Vamos também falar de negócios. Não é isso que você quer? Então, fique comigo aqui no programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense. Não sai daí não, eu volto já. De volta com o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. A você que passa a nos assistir agora, meu muito obrigado. Seja bem-vindo à TV Mato Grosso, canal 27. Eu estou entrevistando nesta noite o Ederson Pastre, diretor da Ideale Imóveis. Nós estamos falando sobre o mercado imobiliário, já falamos um pouco a respeito da importância dos municípios colaborarem, sendo mais flexíveis e mais atenciosos com esse segmento. Já falamos sobre o mercado de habitação popular. Mas agora, Ederson, eu quero falar um pouquinho da Ideale. Me fala da Ideale. Eu conheço a Ideale, né? Me lembro muito bem quando vocês iniciaram suas atividades aqui. E eu vejo que houve um crescimento, uma expansão muito grande da sua empresa. E eu imagino que isso se dá pelo profissionalismo que você sempre adotou, juntamente com o teu pessoal desde o início, visando exatamente oferecer produtos com qualidade. Me fale um pouquinho. Bom, a Ideale Imóveis hoje é uma empresa que tem 15 anos no mercado, né? Mas o Ederson Pastre já está aí há 20 anos no mercado já. Gosto da área que eu atuo, eu amo o mercado imobiliário e nós começamos justamente com o público popular. Foi esse o mercado que foi que alçou a nossa empresa até hoje. E eu vejo esse mercado imobiliário um mercado de muitas oportunidades. Eu vi pessoas entrando no nosso ramo, corretores que entraram no nosso ramo, hoje são muito bem-sucedidos, e é aquele momento que o cliente assina o contrato ou que ele pega a chave, é um momento único na vida da gente. Você está atuando hoje mais, a Ideale está atuando hoje mais no segmento popular ou vocês também já criaram um departamento especializado para atender alto padrão? Nós estamos trabalhando hoje, Agnello, com a parte de investimentos. Nós nem falamos da questão do alto padrão. Nós trabalhamos com o nosso cliente na linha de investimentos hoje. Se o cliente quer um alto padrão, ele pode estar nos procurando, ou se ele quiser o Minha Casa Minha Vida, ele pode estar nos procurando. E também tem outras situações. Exemplo, Ederson, eu tenho uma área urbana e eu quero fazer um loteamento. Ederson, eu tenho uma fazenda, eu quero pegar essa fazenda, quero fazer as chácaras dela. Ederson, exemplo, nós estamos falando de cidades do interior que querem levar o programa Minha Casa Minha Vida para lá. Nós também prestamos essa assessoria. Então, eu falo que hoje a Ideale ela é uma casa de investimentos, né? Nós vamos conversar com o nosso cliente e vamos direcionar. Mas o nosso core é o popular ainda. Certo. Hoje, se aluga mais ou se compra mais? Acredite, hoje se compra muito mais. Certo. Esse mercado de aluguel ainda é um bom negócio? Ainda é um bom negócio. É aí que nós entramos naquela questão de consultoria. Sim. Você verificar, você procurar uma imobiliária e ela fazer o quê? Uma consultoria, falar, olha, eu quero fazer investimento para alocação. Qual é o padrão de imóvel que eu tenho que pegar e fazer o investimento? Eu tenho escutado muito as pessoas falam assim, aqui em Cuiabá falta barracões para aluguel, aqui em Cuiabá falta prédios para aluguel. Eu passo por aí, eu vejo alguns imóveis aí desocupados. Como é que funciona isso? É localização, é valor, é estrutura, é o estado do imóvel? Aquele porém, nós temos aquela situação, né? Tem muitas coisas paradas porque as pessoas querem deixar parada também, né, Agnello? Nós voltamos na questão da especulação. Sim. Existe uma procura, mas tem pessoas que não abrem mão daquele valor. Certo. E aí não há negócio. Se um não dizer sim do outro lado... Eleva então, o teto do aluguel e aí fica mais difícil. Exatamente. Como é que convence esse cliente aí, o Ederson? Dá essa dica aí. Eu falo assim, gente, tira um pouco do sentimento, né? Tira um pouco do sentimento. Tem isso também no mercado? Tem no sentimento. Ah, mas aqui eu fui tão feliz,
Isso aqui era do meu avô, passou pro meu pai, agora está comigo. Exatamente, tá? Tira o sentimento, né? Por isso tem que procurar um profissional, né, Agnella, para a gente tirar a parte do sentimento e levar realmente à realidade. Daí, quando nós procuramos um profissional, nós vamos o quê? Vamos se colocar realmente uma consultoria para que você possa fazer e realmente você possa fazer o quê? Um bom investimento. Porque, pensa comigo, você tem um barracão, você fica com esse barracão pagando um IPTU aí, parado, por anos. E ele vai dilapidar, você vai ter que pagar o IPTU. Não vale a pena você pegar e dar um desconto para o cliente para você poder fechar o negócio? Aí é a área que então, envolve... Então, é a parte de consultoria. Que nós fazemos, uma boa consultoria para isso aí. Vamos fazer essas perguntas para que a pessoa possa perceber que ela vai estar fazendo um bom negócio. Certo. Ederson, essa questão de financiamento. Você falou de consultoria, vocês se especializaram nisso, pelo que você está me dizendo. Você tem uma equipe de profissionais para poder dar toda uma assessoria, uma orientação. Nessa questão do financiamento de imóveis, tem muitas pessoas que têm medo de conversar a respeito. Tem muitas pessoas que têm uma vontade enorme de poder discutir a possibilidade da compra de um imóvel, né? Por exemplo, dentro de uma instituição bancária, mas fica com aquele receio, aquela insegurança, aquele medo danado, porque, enfim, como que vocês estão se posicionando no mercado para atender este perfil de cliente? Olha, eu falo uma coisa para quem está nos assistindo. Pode ligar na Ideal Imóveis, você não vai ter problema nenhum. Se você mandar a documentação para nós, nós vamos fazer a análise de crédito sem compromisso. E automaticamente já está entrando dentro do banco. Então, esse futuro cliente não vai precisar se dispor de nenhum recurso para esse tipo de assessoria? Nenhum. Então pode ficar totalmente tranquilo. Por isso que é importante procurar empresas que tenham credibilidade. Porque tem aquela situação, tem um camarada lá, né, que vai oferecer os benefícios, né, mas são o quê? São pessoas que estão fazendo o quê? Do mercado imobiliário estelionato. Aí você tem que procurar o quê? Imobiliárias com credibilidade. Há quantos anos essa empresa está no mercado? Quem é você? Da onde que você veio? Há quanto tempo que você está aqui? Isso é muito importante que as pessoas sempre façam isso daí, porque senão nós temos muito golpes no mercado imobiliário, justamente porque as pessoas não procuram saber, né? Ah, mas tá muito fácil. Gente, não existe coisa muito fácil. Existe o quê? Existe profissionalismo. Por isso que eu falo, vai procurar uma imobiliária, vai procurar um corretor e principalmente credenciado ao Cresce e, de preferência, uma imobiliária credenciado ao Secov. Qual é o primeiro passo para que o cliente ele possa enxergar isso daí? Para ele saber distinguir uma empresa idônea de uma empresa aventureira. Da mesma forma, com um corretor profissional e com um corretor que não é profissional. Olha, primeiramente você vai ter que saber, procura um site, né? Se essa empresa ela tem um site. Segunda coisa, procurar se essa empresa ela tem uma estrutura, né, fixa. Né? Vai lá, vamos conhecer onde que é, né? É a mesma coisa, sejam detetive nesse exato momento. Procure no Cresce também se essa empresa existe, se ela existe. Ligue no Secov também, depois fiquem à vontade para entrar no site do Secov MT, que tem a lista de todas as imobiliárias lá que estão credenciadas ao Secov, para poder saber se essas empresas têm a capacidade técnica de poder te entregar. Você tem o site da Ideal Imóveis? Tenho o site www.idealimóveismt.com.br. Ô Carlos, a produção é possível, assim que for, claro, vocês colocarem o site para mim da Ideal Imóveis aqui de Cuiabá, só para a gente mostrar para o nosso público nessa noite e colocar esse portal profissional à disposição. Ô Ederson, eu quero voltar agora a falar sobre esse mercado de médio e alto padrão, porque, ao meu ver, tá aí, ó, esse é o site, é isso? Isso, Ariel, que maravilha. Mas ficou bonito esse site, Nós hein? temos que atualizar esses 10 anos aí, Ficou que nós bonito. já estamos há mais de 13 anos no mercado. Há mais de 13 anos. Olha lá, muito bonito aí, E olha também só. tem o WhatsApp. Sim. O pessoal pode entrar em contato aí através desse WhatsApp. E também é importante e interessante, a nossa empresa está fazendo contratação. Nesse exato momento, nós abrimos o nosso processo seletivo para que as pessoas possam
quem quiser... Você está com um ingressar no terreno lá mercado. no Belvedere 2 por 330 mil reais. Cara. Exatamente. Caramba, Uma pechincha. olha, o preço está interessante. Quantos metros quadrados esse terreno, você lembra? Esses ou não? terrenos aí, eles são média de 300 metros quadrados. É, porque normalmente esses terrenos são vendidos acima de 400 mil reais, 490. Alguns ultrapassam até a casa dos 500 mil reais aí nessa região do Belvedere, que está bonita pra caramba, cresceu demais aquela região, ficou muito valorizada aquela Exatamente. região lá. O que Né? sempre nós fazemos a consultoria para o cliente, nós fazemos duas perguntas, né? Você quer Aí, colocar... essa minha Aí, equipe, olha, eu vou falar pra você, é joia maravilhosa. preciosa, né? É. Marcelo, e depois você já sabe, né? Já sabe, né, Marcelo? Por favor. E tá aquele, aí, ó. e aquele Obrigado porém, aí, né? produção. Muito obrigado, viu? Sempre que quando nós colocamos Muito obrigado. essa consultoria, Sim. nós fazemos aquela pergunta: você quer colocar para venda ou você quer vender esse imóvel? Colocar Entendi. para venda, você vai colocar qualquer coisa lá. Sim. Agora, vamos colocar para vender, aí que entra a parte de consultoria, realmente nós tirarmos aquelas expectativas que não existem, colocar realmente um produto que possa estar acessível para o outro lado também. Qual é a sua dica, pegando o gancho aí do Belvedere, que é um condomínio de alto padrão, aqui em Cuiabá, qual é a sua dica na hora de comprar um lote, um terreno dentro de um condomínio fechado, aqui na capital e em Várzea Grande também, com relação à possibilidade de construção, valores, enfim, eu queria uma dica sua. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje nós temos lançamentos nessa região aí do Belvedere, tudinho, nessa região do Tijucal, R$ 990 o metro quadrado. Vai entregar mais de 22 itens de lazer. E até, para você ter uma ideia, a questão de segurança vai ser através de drone. Certo. Então, além das áreas de lazeres, elas já vão ser entregadas equipadas e decoradas. É isso que é uma coisa que eu sempre falo. Quando você for fazer um investimento num condomínio, você verifica se esse condomínio vai entregar equipado e decorado. Porque se não entrega o condomínio lá, não tem nada, né? Nessas partes, o condomínio vai ter que fazer o quê? Aquisição de tudo isso daí. Como é que você orienta os seus clientes com relação à aquisição de um imóvel? Né? Quer seja vertical, quer seja horizontal. É perfil de cliente, família? Como é que vocês trabalham isso daí? Ouvindo o cliente, né? Sabendo das necessidades deles. Pergunte, né? Eu falo assim, vendas é mais perguntar, é mais ouvir do que falar. Sempre ouvir a necessidade do cliente e aí você vai fazer o quê? Você vai dar as opções que cabem no bolso dele. Até a questão popular até falam assim, olha, primeiro nós fazemos uma análise de crédito para poder verificar se você está apto a fazer essa compra. Eu falo assim, tem muitos clientes que falam, olha, infelizmente é o banco que decide se você pode comprar ou não pode comprar. Né? Por isso que fala, manda a documentação que a gente faz análise e aí depois nós vamos fazer o quê? Dentro das suas características nós temos essas opções aí. Vamos verificar qual que fica melhor para você? Certo. Olha, eu vou pedir até para a produção também, por gentileza. Daqui a pouco eu vou trazer a IP Interiores. Olha, uma loja maravilhosa ali na Carmindo de Campos e que vale a pena você conhecer. Eu tenho conversado muito, Ederson, com investidores principalmente do vertical, de prédios, apartamentos, e eles têm me dito assim, nós pagamos um valor no apartamento, mas na hora de imobiliar o apartamento fica quase o mesmo valor do imóvel, né? Principalmente nessa linha de médio alto padrão. Esse é claro que não é exatamente do seu segmento, mas tudo isso na hora da compra de um imóvel tem que ser discutido. Eu falo, vamos lá, vamos separar uma coisa da outra. Se você está comprando um imóvel para investimento, você não pode fazer esse tipo de investir, né, tudo isso em imóveis planejados. Então você coloca aí somente o básico que é necessário para que a pessoa possa fazer a locação. Agora, se você comprou o seu imóvel
e você vai morar nesse imóvel, aí o pessoal... Tem que caprichar, né? Aí o pessoal... Tem que caprichar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho entrado em alguns lugares aí, Aí vocês olho. ficam à vontade. Aí o seu bolso é o seu guia, Eu tenho né? entrado em alguns imóveis aí, eu olho aquilo ali, eu fico imaginando, que coisa linda, que bom gosto, né? Que criatividade. Porque nós temos arquitetos hoje aqui no estado de Mato Grosso que são maravilhosos, né? Tem ideias assim incríveis. Só que na hora da compra é interessante, né? Sim. É interessante que a Caixa Econômica, qualquer banco, ela não vai avaliar os móveis planejados que estão lá. E quem também está comprando, também ela quer comprar a casa, ela não quer comprar os móveis. Sim. E aí? Daqui a pouco você vai falar sobre E aí, isso. como que fica? Porque eu quero mostrar agora a IP, porque, olha, pensa numa loja que procura oferecer a você os melhores produtos, decorar o seu imóvel com um bom gosto, com um requinte, com um profissionalismo que só a IP oferece a você. Confira e conheça um pouco mais da IP. Transforme sua casa num verdadeiro lar de alto padrão. Na IP Interiores, cada peça é cuidadosamente selecionada, unindo design sofisticado e aconchego excepcional. De sofás aconchegantes a mesas de jantar exuberantes, temos tudo o que você precisa para criar o espaço dos seus sonhos. Visite-nos e conheça a nossa curadoria exclusiva, que reflete muito estilo e personalidade. IP Interiores, uma em Cuiabá e outra em Rondonópolis. Que loja linda, parabéns, né? São profissionais que conhecem o mercado e que podem lhe prestar um serviço, uma orientação incrível. Vá lá conhecer a IP Interiores, você vai se apaixonar por cada detalhe que tem dentro desta que é uma das melhores e maiores lojas do segmento aqui no estado de Mato Grosso. Um grande abraço a toda a equipe da IP Interiores. O Ederson, e aí? Na hora de vender um imóvel, como vender bem esse imóvel? O que de fato tem valor na hora dessa negociação? É o perfil do cliente. É sempre essa é a grande porém. Mas um dos fatores também que é bastante interessante é a questão da localização. As pessoas procuram segurança. A segurança hoje é uma questão que as pessoas não abrem mão. Também é a questão da áreas de lazer, também áreas de lazer que a pessoa possa ter dentro desse condomínio todos os itens lá que sejam necessários para que ela possa chegar lá e ter o seu dia a dia. Para você ter uma ideia, nós temos aqui em Cuiabá condomínios que já tem até supermercados dentro, então a pessoa praticamente ela não precisa nem sair do seu condomínio, né? A gente percebe que o público hoje cada vez mais se isola dentro do seu local de moradia. E aí, tanto em prédio quanto em condomínios horizontais, né? Você acredita que esse movimento que vem acontecendo é em decorrência exatamente da busca de segurança, mas também de uma individualização familiar ali que não permite esse relacionamento, esse convívio social dentro de um mesmo ambiente? Essa é uma boa pergunta, Agnello. São os dois fatores. Né? Tem muitas pessoas que é pela questão mesmo de segurança. Sim. Né? E tem pessoas mesmo que não querem, no seu final de semana, ser incomodado. Né? Ele quer entrar ali naquele seu ambiente e ficar ali. Nesse caso, tranquilo. os prédios, a construção vertical é a melhor opção? Olha, eu hoje acho que nós temos um público aqui em Cuiabá e Várzea Grande muito misto ainda, que ainda prefere casa. A segurança ainda é o principal requisito na hora da compra de um imóvel? Segurança e localização. Eu estou te perguntando porque aqui em Cuiabá nós tínhamos bairros que eram tidos como bairros da classe média alta, de luxo. Eu vou citar o Xangri-Lá, por exemplo. O Xangri-Lá, durante muitos anos, foi uma referência de moradia de alto padrão. O Jardim Califórnia, ali Santa do lado. Rosa. O bairro Santa Rosa. Bosque da Saúde. Bosque da Saúde. Boa Esperança. Boa Esperança. Então, eram referências, né, de moradias de alto padrão. Você anda hoje nesses locais, você ainda até vê moradias residenciais, mas muitas fechadas, abandonadas, outras foram transformadas
em imóvel comercial e nós estamos vendo uma migração para os prédios, né, as construções verticais, e este público também está ocupando muito os espaços horizontais, condomínios fechados. Exatamente. É porque assim, a questão familiar mudou muito também, né, Agnello? Nós tivemos aí nos últimos 50 anos uma mudança dos padrões familiares também, Verdade. né? Então isso daí vem muito dessa nova geração. Nós tínhamos aí famílias que eram de 9, 10 filhos e havia aquela necessidade daquelas casas imensas. Hoje nós temos as famílias médias aí, são famílias médias de 2 filhos. Se você vê 3 ou 4 filhos é muito. Ou nós vemos hoje também monofamílias, pessoas que querem viver a sua solitude, né? Não é a solidão, é a solitude. Eu tenho falado para minha esposa exatamente isso, sabe, Marcelo? Eu digo para ela assim, bem, olha, vamos morar numa... Porque hoje está na moda os estúdios, né? Exato. Aqui em Cuiabá está começando a criar-se uma onda, está uma marolinha ainda. Sim, tá. Com relação à construção de estúdios, né? Com 36, 40, 50 metros quadrados, né? Mas quando a gente vai ali para São Paulo, quando nós vamos... para algumas outras regiões, nós percebemos claramente, principalmente no litoral, né, estruturas maravilhosas, com toda a oferta de serviços possíveis dentro do ambiente, né, a decoração cada vez mais, as decorações lindas, diferenciadas de uma para outra, tal, mas é apaixonante. Alguns estúdios aí para casal, para quem mora sozinho. E você tocou num ponto aí que hoje o que a gente percebe que são um crescimento muito grande desse público solteiro. Exato. Que não quer casar, quer morar sozinho, quer ser independente, não é verdade? E muitos que casam não querem ter filho, querem ter um pet. Não, né? e tem casais que eles querem cada um morar na sua casa. E tá tudo certo. É verdade. Eu tô rindo tá aqui porque eu certo, lembrei de alguns casos. Tá tudo certo. Cada um quer morar na sua casa. Certo. Final de semana a gente se encontra na sua ou na minha. E pronto, segunda-feira cada um para suas casas, né? Certo. Então, assim, são os novos padrões e são padrões totalmente aceitos e que o mercado imobiliário está atendendo. Isso já está acontecendo aqui em Mato Grosso? Mas muito tempo, tanto é que se você for colocar aí a média dos terrenos, 80% de todos os lançamentos de terrenos em condomínio fechado não passa de 300 metros. Certo. Deixa eu falar uma coisa contigo, deixa eu conversar contigo com relação ao mercado imobiliário aqui no estado de Mato Grosso. Alguns dizem que nós estamos vivendo numa bolha que pode explodir a qualquer momento, estourar. Porque nós vimos um crescimento impressionante em Rondonópolis, região sudeste do estado de Mato Grosso, com a construção de muitos prédios, condomínios, uma explosão. Tudo bem que ali é uma região também onde o agronegócio é muito forte. Da mesma forma lá em Sinop, isso está acontecendo em Sorriso, Lucas, e agora começa também em Tangará da Serra e Alta Floresta. Aí alguém vai dizer assim, mas são regiões agrícolas, onde o agronegócio toma conta, muito dinheiro corre por lá. Uhum. Nós temos visto muitos prédios no interior que foram totalmente vendidos. E coisas faraônicas, né? Coisas faraônicas, mas não estão ocupados. Né? E aí nós voltamos àquilo que nós já falamos aqui. Especulação imobiliária, investidores que não têm onde gastar, acredita e aposta o seu recurso, o seu dinheiro naquilo que não pode dar errado, que é o setor de construção. Mas eu pergunto, isso não pode ser frustrante daqui para frente, diante de uma economia totalmente incerta aqui nesse país? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Agnello. O que você fez hoje, meio-dia? Olha, eu confesso que meio-dia eu estava trabalhando. Mas usualmente você vai ter que estar almoçando, né? Sim, normalmente. À noite também, normalmente, de manhã. Normalmente. Então, sim, são as coisas que nós fazemos que são necessárias, que é a comida. Certo. E nós estamos num estado totalmente agrícola. Perfeito. E nós temos as projeções de crescimento do que nós temos para os próximos anos de 60%. Então, voltamos naquela máxima. Mato Grosso vive uma dinâmica totalmente diferente
daquilo que é o Brasil. É um estado fora do estado. Exatamente. Nós vivemos fora da curva. Tanto é que o pessoal fala, nossa, na academia fala assim, olha, eu não acredito que tá esses valores ali. Hoje, para você ter uma ideia, o pessoal fala de Santa Catarina, olha, mas nossa, lá é muito chique, não sei o quê. Chique é aqui. As pessoas que estão lá, quando você vai fazer turismo, é muito mais barato do que você sair à noite em Cuiabá. Então, assim, nosso estado de Mato Grosso é um estado que vive fora da curva. Nós, na capital, já vivemos fora da curva e no interior dessas cidades, como você falou, como Lucas, como Mutum, Sinop, vive mais fora da curva ainda. Verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, e esta na verdade, importante para quem tem condições de investir no imóvel, mas não sabe ainda o que fazer. Se vai partir para o investimento na área de imóvel comercial, predial, residencial. O que o setor oferece para que este potencial investidor possa tomar a sua decisão com mais segurança? Hoje nós sentamos, conversamos com os nossos clientes e nós vamos pegar e ver naquilo que eles são apaixonados também, Agnello, porque também tem aquela questão. Hoje as pessoas, elas procuram um propósito também. Né? Olha, poxa, a minha família trabalha mais com isso, então eu tenho mais essa característica em trabalhar com esse tipo de imóvel. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar aquele portfólio. Ah, não, minha família gosta mais de trabalhar com casas. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar ofertando casas. E assim como é a questão dos apartamentos e outras coisas. Então, sempre nós vamos ver quais são os padrões que essa pessoa quer. Eu lhe fiz essa pergunta porque... Tem gente, olha, para você ter uma ideia, se você voltar, vamos voltar 100 anos atrás aí, falar de apartamento, arrepiava a pessoa falando, Deus que me morar no apartamento, vou morrer, vai cair, uma hora cai. Hoje já não, hoje as pessoas aceitam. Isso aqui já é uma coisa que eu presenciei aqui em Cuiabá, os padrões sobre casas geminadas. Quando você ofertava uma casa geminada aqui em Cuiabá e Várzea Grande, as pessoas falavam assim, isso daí nunca que vai ser um padrão que aceitável, que jamais que eu vou morar ali. Os que jamais falaram que não ia morar, hoje estão morando lá faz 5, 6 anos já. E pergunta se quer vender. Eu já tive a experiência de morar em um imóvel, uma casa germinada, né, dentro de um condomínio, e eu confesso para você que a minha experiência foi muito positiva. Eu não morei pouco tempo, morei muitos anos, né? Não tive problema algum, né? Nem com barulho, nem com o vizinho, nem com a minha privacidade, muito pelo contrário, era até muito prazeroso você ter pessoas ali do seu lado, num convívio muito saudável, né? Eu lhe perguntei porque hoje, quando você vai comprar um imóvel, senta o marido e a esposa ao lado. O marido gosta de casa, a esposa quer apartamento, né? Como chegar a um consenso quando o nível da discussão de preferência é totalmente oposto um do outro? Olha, eu vou falar uma coisa, Guilherme, de vez em quando, sabe o que eu faço? Eu falo assim, só um momentinho, eu vou lá tomar um café e eu volto para buscar um café para vocês poderem decidir. Porque você quer vender o imóvel, aí um diz, eu quero apartamento, outro diz, eu quero casa, caramba. A minha vontade é de vender uma casa e um apartamento para cada um, mas eles vão decidir, né, qual que é o padrão, qual que é o melhor padrão para a família deles, né? Quando se trata de carro é mais fácil, né? Tá bom, compra o carro para a esposa do jeito que ela gosta, eu compro o carro para ela, mas quando se fala de imóvel a conversa é diferente. Mas assim, no final, Agnello, bem no final, é a mulher que manda, né? Manda. Pronto. No final é até interessante que hoje, para você ter uma ideia, tanto é que a mulher que toma a decisão, porque ela fala, olha, o marido quer um apartamento de 200 metros quadrados. Ela fala, negativo, vamos pro de 100, porque ainda você vai ter que me ajudar a limpar. Tá certo. Então, aquele porém. As coisas mudaram, né? Que bom. Bom, e com isso nós encerramos o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense, entrevistando e recebendo com muito carinho, com muita alegria o Ederson Pastre, ele que é o diretor
da Ideale Imóveis, né, e que colaborou conosco aqui, trazendo muitas informações com relação a este setor. Ederson, muito obrigado, um prazer em revê-lo, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, um grande abraço e acredito nos seus sonhos, né? Se deu a chance da dúvida, e a dúvida é o quê? Pega, manda sua documentação, não tem problema. Nós vamos te atender com a mesma qualidade que nós atenderíamos um A, um B ou um C. 3 endereços? 3 endereços, Passagem da Conceição, Avenida do CPA e no Cochipó. Um telefone para contato. 65 984 21 6751. Gente, procure a Ideale Imóveis, tá bom? Bom, muito obrigado a você pela sua companhia, pelo seu carinho e também pela sua audiência. Eu espero que você tenha se divertido, assim como nós, aqui, através desse programa. Eu espero encontrar também com você em uma próxima oportunidade. Que Deus lhe abençoe. Shalom. Shalom.